O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz a refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhes: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhes disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhes disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste sábado, dia 7, estamos na segunda semana da Quaresma, encerrando a segunda semana da Quaresma. Esta leitura que acabamos de ouvir, que muitas vezes já ouvimos, a leitura do filho pródigo, deste filho mais novo, que pede ao pai uma parte da herança, e o pai lhe concede. E ele quis, então, viver a vida, a liberdade, o que muitos entendem como liberdade, e na liberdade ele fez as suas escolhas, e a partir das suas escolhas ele percebeu que a vida desregrada, a vida do pecado, a vida do esbanjamento, da prostituição, da busca por coisas erradas, esta vida não constrói o ser humano. Tem vivido uma realidade também no contexto familiar, de que essas realidades, essas buscas que alguns fazem, não constrói a pessoa humana e, pelo contrário, atrapalha até mesmo a questão familiar. Quantas vezes, quando um jovem busca, por exemplo, as drogas, e isso influencia em toda a família, atinge toda a família. E hoje se promove até mesmo a liberdade para até mesmo alguns, questão de leis, para que os jovens possam então consumir, as pessoas possam consumir um pouquinho de drogas ou essas realidades. A liberdade da coisa, de buscar as coisas erradas. Deus nos criou para dar certo, Deus nos criou para a bênção,
Deus nos criou para a felicidade, sim. Deus não te criou para a tristeza. Deus não te criou para viver na escravidão. Deus não te criou para viver no pecado. Pelo contrário, Deus te criou para a liberdade. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Este filho, por sua escolha, ele escolheu pedir a herança. Ele escolheu sair de casa. Ele escolheu viver a vida errada. Depois ele faz uma reflexão. Então, diz a palavra que ele caiu em si. Mas não só caiu em si, ele decidiu. Às vezes nós ficamos só no planejamento da vida nova, da conversão, da mudança. Ele não só caiu em si, ele decidiu voltar. E quando ele decidiu, começou a dar o caminho, fazer o caminho de volta, e ensaiou até mesmo uma confissão: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a uns os teus empregados. Mas o pai nem mesmo esperou ele falar da sua confissão. Antes de ele falar do que ele tinha ensaiado, o pai já saiu ao seu encontro, porque o pai sempre o aguardava. Saiu ao seu encontro, correu, abraçou, cobriu de beijo e acolheu este filho. Porque o pai está sempre nos esperando. Não deixe o pai te esperar por mais um dia. Queira hoje retornar ao abraço do pai. Queira hoje retornar para a misericórdia de Deus. Não seja como o filho mais velho que estava sempre na casa. Podemos refletir sobre o filho mais velho, sobre aqueles que sempre estão na igreja, mas não percebem a presença do pai. Não percebem a presença do amor de Deus. O filho mais velho estava sempre com o pai, se alimentando das coisas boas da caixinha na casa, que o pai servia. Mas ele ficou com inveja que o pai preparou um banquete para o filho mais novo. Quantas vezes nós estamos na igreja, rezamos, buscamos a Deus, estamos na missa, mas não estamos mais percebendo a presença do Pai, a presença de Deus. E aí nos tornamos pessoas ingratas, pessoas invejosas, pessoas que não vibram mais com a conversão do irmão, daquele que retorna para a igreja, aquele que estava na vida perdida, mas teve a experiência de Deus e ele retornou. Então que hoje, irmãos e irmãs, desse sábado, também dedicado à Virgem Maria, em que a liturgia, a partir desta leitura, nos convida a refletir sobre as nossas buscas, nossas escolhas. Nós também somos filho pródigo. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós também gastamos os bens de Deus, os dons de Deus, o melhor, não, talvez exercemos, não colocamos em missão os dons que Deus nos deu, mas que hoje também possamos refletir sobre, será que nós estamos vivendo na casa do Pai? A leitura não termina dizendo se o filho continuou vivendo com o pai ou não. A leitura termina dizendo que o pai o acolheu, fez uma festa para celebrar o seu retorno, mas não diz se ele permaneceu depois na casa ou ele quis talvez sair, porque permanecer na casa do pai não depende de Deus, depende de nós. Ele está sempre nos acolhendo, está sempre de braços abertos. Mas permanecer depende das nossas escolhas. Queira hoje voltar ou queira permanecer na casa do Pai. Ele sempre está de braços abertos para nos acolher. Que Deus abençoe, um abençoado sábado a você e que você possa também compartilhar esta homilia que agora está sendo postada aqui em 2 canais. No canal do YouTube, Paróquia Nossa Senhora da Conceição Butiatuvinha, aqui de Curitiba, e também no meu canal, Padre João Marcos Pollack. Nós estamos começando com esse trabalho, tanto aqui da paróquia, como no meu canal do YouTube, que você possa compartilhar, mandar para mais pessoas e que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Que desça sobre você, sobre a sua vida, as suas intenções, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.